Levantemos nossos olhos, redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Ruimar Lopes e essa é mais uma transmissão da Igreja Batista Boas Novas, em Vila Isabel, Rio de Janeiro, Brasil, no ano das novas conquistas, levando até você que está sintonizado conosco e até aos confins da terra uma mensagem de paz, fé e esperança, uma mensagem de salvação, libertação e cura. Saudamos a todos com a santa e a bendita paz do Senhor neste mais um culto da busca da capacidade para vencer, nesse ano que é o ano das novas conquistas, é o ano do novo de Deus nas nossas vidas. É o ano em que estamos na expectativa, já usufruindo bênção do Senhor, mas o Senhor ainda tem muito para nos conceder. Ele diz: eis que faço novas todas as coisas. Viva o novo de Deus na sua vida. Novos sonhos, novas realizações. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. Deus preparou para nós. O que Deus preparou para
promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. O que passou, passou. O novo de Deus chegou. Amém. Glória a Deus. Esse é o ano de 2022. O ano das novas conquistas. Sob o poder do Espírito Santo. Recebendo as novidades de Deus. Lembrando a você o texto base desse ano. Esta é a palavra do Senhor, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Sê forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Eu li em Zacarias capítulo 4, verso 6, a segunda parte, e Josué capítulo 1, verso 9, a segunda parte. Este é o texto desse ano, esta é a direção para nós, povo de Deus. Vamos continuar avançando, vamos continuar crendo que o Senhor está no controle de nossas vidas. Estamos já no penúltimo mês do ano de 2022. Já estamos chegando ao finalzinho desse ano. Temos motivos para agradecer a Deus. Também temos motivos para estar na expectativa de novidades de Deus para a nossa vida. Se você fizer as contas, você olhar na sua vida, quanto Deus abençoou você, sua casa, quantas orações respondidas na sua vida. Então, esse é um tempo de estarmos seguros de que o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Amém, queridos? Vamos buscar a presença do Senhor, vamos falar com Deus, vamos agradecer a Ele as bênçãos recebidas, vamos consagrar nossas vidas ao Senhor, orar pela nossa nação, continuar orando pela nossa nação, nossa pátria amada Brasil, pelas famílias brasileiras, orar pelas autoridades estabelecidas. Amém, queridos? Vamos buscar a presença do Senhor? Aí onde você estiver, pare um pouquinho aí, se está fazendo alguma coisa, vamos falar com o nosso Deus. É um tempo de buscar ao Senhor, de louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Essa canção diz assim: se tudo está difícil, louve a Deus. Você tem a letra aí de todas as músicas. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Amém? Aleluia. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós entramos na presença do Senhor, no nome santo de Jesus Cristo de Nazaré, pedindo, Pai, perdão pelos nossos pecados. Confessamos os nossos pecados diante do Senhor, pecados pessoais, nossos pecados coletivos, nossa família, família biológica, família espiritual. Perdoa os pecados da Igreja do Senhor no Brasil, perdoa os pecados, Pai, da nação brasileira, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a boa mão do Senhor, misericordiosa, continue sobre o povo brasileiro, sobre as famílias, suprindo as necessidades, trazendo paz, ordem, trazendo, ó Deus, a paz do céu. E a nação brasileira reconheça cada dia mais que só o Senhor é Deus e que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Abençoa o povo brasileiro com toda a sorte de bênção. Abençoa, ó Deus, com as bênçãos da cura das enfermidades do corpo,
aqueles que estão nos hospitais, em seus lares, a cura das enfermidades da alma, que haja, ó Deus, visitação do Senhor na nação para que muitas pessoas possam, de fato, ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor Jesus. Consagramos nossas vidas ao Senhor. Tudo que temos, tudo que somos é para a glória do Senhor. Louvamos ao Senhor e agradecemos por tudo que o Senhor nos tem concedido. Que a tua boa mão esteja sobre cada um que está nos assistindo, que o teu Espírito Santo esteja na nossa direção, na direção deste encontro. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Vamos continuar buscando ao Senhor. A palavra de Deus: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Você que está nos assistindo, você que congrega conosco, você também que porventura não congrega conosco, está assistindo este culto, não sei que hora você vai estar assistindo, mas queremos lembrar o horário dos nossos cultos. Domingo pela manhã, 9 horas, reunião para estudo bíblico no grupo de crescimento cristão, às 10h30, culto ao Senhor. Pela manhã também temos um espaço especial reservado para as crianças. Se tiver as suas crianças, os seus filhos, pode levar, que lá tem um ambiente muito apropriado para eles. E domingo, às 18h30, o culto da noite, você é o nosso convidado. Às quartas-feiras, por hora ainda estamos por aqui na internet. Brevemente vamos voltar aos encontros presenciais. Às 20 horas nós nos encontramos para esse culto, quando nós recarregamos as nossas baterias espirituais e continuamos no meio da semana também cumprindo a grande comissão. Você que é nosso irmão, congrega conosco. Vamos participar dos cultos presencial. Nesse mês de novembro, o tema é Tempo de Adoração e Gratidão. Alegres e agradecidos ao Senhor, porque Ele está conosco. Amém? Anote aí o texto do mês. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Anote aí Romanos 12:12 e Isaías 41:10. E a nossa declaração de fé para esse mês é: este é um tempo de adoração e gratidão. Vamos agradecer, queridos. Vamos atrair a presença do Senhor até onde nós estamos. Este é um tempo de adoração e gratidão, tempo de cultivarmos a alegria do Espírito Santo, porque esta alegria é a nossa força. É tempo de agradecer a Deus por tudo que Ele fez e pelo que Ele ainda fará. Este é um tempo de saber que o nosso Deus está conosco. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus é muito bom. Você pode dar um glória a Deus aí onde você está. Você pode declarar, concordar que Deus é muito bom. Deus é muito bom, verdadeiramente Ele é muito bom. Muito bem, nós estamos às quartas-feiras compartilhando um pouco sobre o tema o viver no Espírito. O viver no Espírito. Não é um estudo sobre o Espírito Santo, como tenho sempre relembrado, mas é encontros devocionais, a fim de que possamos estarmos sendo incentivados a buscar uma vida no Espírito. Esse é o objetivo. O tema é o viver no Espírito, inclinando-se para as coisas do Espírito. E nesses dias nós temos, continuando essa série, temos compartilhado sobre em que fostes batizados. É sobre isso que nós estamos compartilhando
em que foste batizado. Porque Paulo esteve ali conforme está em Atos 19, capítulo 4, Paulo foi visitar ali aquela cidade de Éfeso e encontrou lá alguns crentes que foram batizados no batismo de João. E perguntou a eles assim, em que foste batizados? Foste batizado no Espírito Santo? Né? E eles disseram que não sabia, pelo contrário, nem mesmo ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E então Paulo disse, olha, João batizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhe as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E nós estamos então refletindo um pouco, conversando um pouco sobre este assunto, né? Em que fostes batizado? Essa é a questão. Já mencionamos aqui algumas respostas a esta pergunta, não é? Então, e compartilhei então que nós devemos estar fazendo algumas perguntas, né? E eu já compartilhei essas perguntas, né? Por exemplo, se eu não tiver, primeiro ponto que nós abordamos, se eu não tiver o Espírito Santo, eu preciso pedir ao Espírito Santo, pedir a Deus que isso aconteça. Precisamos também nos perguntar, existe em minha vida sinais, evidências da obra do Espírito Santo? E a outra pergunta, tenho amor pelas pessoas que nem conheço, mas sei que Jesus morreu por elas? Estou experimentando a ajuda e a participação do Espírito Santo na minha vida, na minha caminhada de fé? Não é? E a outra pergunta é, estou orando conforme o Espírito Santo? Então, amados, a partir de hoje, talvez um ou dois encontros mais, nós vamos falar sobre este assunto que eu acho muito importante para nós. Estou orando conforme o Espírito Santo? Né? Efésios 6,18, Paulo fala assim, escreve assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. É muito importante, eu não vou correr, eu vou falar devagar, eu vou encurtar os nossos horários das quartas-feiras, como vou tentar fazer hoje, mas eu quero caminhar com você cada quarta-feira, compartilhando detalhadamente e calmamente este assunto, ok? Vamos tentar aí remir o tempo. Muitos chegam do trabalho, talvez estejam cansados, mas para sermos mais efetivos, para que você também possa reter aquilo que eu tenho no meu coração para compartilhar com você. Paulo, como escreveu essa palavra, né? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, Paulo estava falando, sabe de quê? De batalha espiritual. Nós estamos no capítulo 6 da carta aos Efésios. Ele está falando de batalha espiritual. Ele vai dizer porque nossa luta a partir do... ele vai falar assim, porque a nossa luta não é contra o sangue, carne, sim contra principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele fala, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firme, cingindo vossos lombos com a verdade, vestindo-vos com a couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, veja, queridos, que até aqui Paulo está falando de batalha espiritual, quando ele então entra neste assunto. Ele escreve do capítulo 6, verso 10 a 17,
esse texto que eu compartilhei com você, falando da luta, da batalha espiritual que nós estamos envolvidos. E aí ele fala o seguinte, verso 18, eu li até o verso 17, eu li Efésios 6, de 12 a 17, e no verso 18 ele fala assim, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando, com toda perseverança e súplica. Então Paulo está falando de batalha espiritual. E nessa ministração dele sobre batalha espiritual, ele lança essa joia, evidentemente guiado pelo Espírito Santo, orando em todo o tempo no Espírito. Então, nossa reflexão é esta. Em que foste batizado, ou em que fomos batizados? Estamos fazendo a reflexão nesse sentido. É bom, então, entendermos o seguinte. Nós, por que temos que orar no Espírito? Porque não temos capacidade de nos achegarmos diante de Deus. Nós não temos capacidade espiritual para isso. Romanos 8, 26 e 27, o mesmo apóstolo Paulo escreve o seguinte, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, orar no Espírito porque nós não sabemos como chegar. Essa aqui é uma chave para a vida do crente, para que a nossa oração seja efetiva, ela realmente funcione. Diga aí onde você está, eu não tenho capacidade de me achegar diante de Deus. Por isso, eu preciso do Espírito Santo. Então, através da oração no Espírito, nós podemos receber a capacitação e o revestimento necessário para a nossa caminhada espiritual. Por isso que Paulo escreve, seja fortalecido no Senhor, conforme eu já mencionei lá no verso 10, aliás, eu mencionei a partir do verso 8, seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aí ele começa no verso 11, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Como? Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Vamos entender então isso direitinho para ficar guardado em nossos corações. Orando, pode abrir a sua Bíblia se você tiver com a Bíblia na mão, orando com toda oração e súplica. Duas palavras importantes, oração e súplica. Você já se perguntou, por que oração e súplica? Qual a diferença? Para você entender e se aprofundar um pouquinho mais nisso, a oração é a palavra usada para aqueles pedidos, aquelas orações de caráter mais geral. Existem várias abordagens, eu estou dando a mais simples para você e que eu mais gostei para essa hora. É falar com Deus, é dirigir a Ele as palavras ou dirigir a Ele os nossos pensamentos. A oração pode ser feita em particular, pode ser feita em público, ela pode conter pedidos, agradecimentos, intercessões, por aí vai adiante. É a comunicação de alguém com Deus. Quando a gente está discipulando um novo crente, eu sempre ensino simplesmente assim, orar é a Deus. Mas a oração é um ato de comunhão, intimidade com Deus. Então, se nós estamos, de fato, vivendo no Espírito, nós precisamos entender esse princípio de estarmos orando no Espírito e assim, de fato, estarmos cultivando, estarmos estabelecendo uma intimidade com o nosso Deus. A oração é isso. Mas súplica, o que é então, pastor, súplica? Uma das formas de você entender um pouco a diferença é que a súplica tem mais voltada a um foco específico, pedidos específicos. A súplica envolve aquela oração que é pedir com humildade, com quebrantamento, com aquele peso de urgência, né, que a gente tem.
aquela consciência de que diante de Deus nós não somos nada, nós não merecemos nada por causa dos nossos pecados, nossos erros, e que nos faz assim inapropriados, incapazes de receber qualquer coisa de Deus. A súplica é como se fosse um grito, um pedido muito necessário, né? Uma esperança de uma intervenção urgente da parte de Deus. Agora eu estou fazendo uma oração, agora eu estou fazendo uma súplica. Não, é só para você entender porque aparece no texto oração e súplica. Num tempo que falamos com Deus, podemos ter uma oração de intimidade, de conversa com Deus, podemos ter uma oração de súplica, de pedido, também podemos falar com Deus envolvendo as duas coisas. E o objetivo aqui é só para que você entenda o que significa esta expressão no texto. Toda oração e súplica. Então, esse é um princípio que nós precisamos. Então, se o crente ele ora ao Senhor e se ele busca o Senhor, ele está estabelecendo intimidade com o Espírito Santo. Agora, orando em todo o tempo no Espírito, que é a palavra-chave, é a frase-chave, né? Vamos ver um pouquinho o significado de que seria isso, orar no Espírito, né? Orar no Espírito é orar sob a orientação do Espírito Santo. É óbvio. Quem tem o Espírito, quem foi batizado do Espírito, ele vai orar sob a orientação do Espírito Santo. Então, vamos imaginar uma oração pública, coletiva. É apropriado que aquele que vai dirigir o povo na oração, ele vá falando as suas palavras, exercitando o seu poder de entender a sua mente, mas ele vai estar na dependência do Espírito Santo. Não vai fazer uma frase, coisa que venha só do fruto da sua intelectualidade, da sua mente, não. Deixa o Espírito conduzir, é assim tanto na oração pessoal, íntima, como na oração coletiva em qualquer momento. É orar sob a orientação de Deus, do Espírito Santo. Isso é muito importante, que às vezes a gente pensa, eu vou orar, o que eu vou falar? Como é que eu vou falar? Comece a falar com Deus e, se tem sem necessidade, no começo do início da sua momento de intimidade com o Senhor, você peça ao Espírito Santo logo de saída, que te dirija, que te conduza no tempo de oração. Amém, querido? Isso é muito importante. E olha, se eu comecei falando que Paulo escreveu esse verso quando estava aí, falando sobre batalha espiritual, ele chegou a esse ponto e olha, agora então, faça tudo isso, mas com toda oração e súplica em todo o tempo, no Espírito. Então, a orientação do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes o Espírito Santo vai dirigir você no momento de oração, coisa que você nem estava pensando, vem na sua mente, vem no seu coração e você vai falando e é o Espírito Santo que está te dirigindo. Às vezes você pode pensar, por que eu falei isso na oração? Por que eu fui conduzido para isso? É assim mesmo que funciona, deixa o Espírito Santo dirigir. Então, orar no Espírito é orar sob a orientação do Espírito Santo, é orar sob a autoridade e o poder do Espírito Santo. Sim, a autoridade e o poder do Espírito Santo. Você vai clamar ao Senhor, mas você está imbuído da autoridade e do poder do Espírito Santo. Às vezes é uma oração de repreensão do mal, não é? De mandar embora o mal, né? De libertação de uma pessoa que está possuída espiritualmente pelo espírito maligno. Então, vamos fazer isso com a autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus. Isso é orar no Espírito. Eu falo aí em meu nome. Não, eu falo em nome de Jesus, debaixo da autoridade do Espírito Santo, você então ora e cumpre a sua missão. É orar também na dependência do Espírito Santo. Importante, depender dele. Deixa ele conduzir, deixa ele te dando a direção. Significa que em todas as nossas orações devemos ser completamente dependentes do Espírito Santo, né? Mesmo o Espírito Santo que nos guia quando lemos a palavra, ministra a palavra no nosso coração, é aquele também que está ativo
quando nós oramos. Amém? Então, muito importante isso. Se você está alguém que foi batizado no Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, né? Você sabe que foi batizado no Espírito Santo. Faça essa pergunta. Então, eu tenho orado no Espírito? Como eu tenho falado com o meu Deus? Como eu tenho orado? Como tem sido a minha vida de oração? Ok? Então, guarde essa lição aí no seu coraçãozinho, né? Estou orando conforme o Espírito Santo? Muito bem. Então, já ficou assim bem claro para nós o que significa orar no Espírito. Sob a autoridade do Espírito Santo, com a orientação do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo. Agora, o que envolve na prática? Na prática, um pouquinho da prática, né? O que envolve na prática é orar no Espírito. Porque Paulo fala assim, com toda oração e súplica, em todo tempo, no Espírito. Então, assim, primeiro, o que envolve? Quais são os fatores que na prática envolvem isso? Em todo tempo. Então, não é eu vou orar agora, eu vou orar no Espírito, depois não vai no Espírito, então se eu tiver tempo eu oro hoje, se eu tiver tempo... Não. Em todo tempo nós temos que... por isso que o tema geral é o viver no Espírito. É em todo momento. Mas está em todo momento em espírito de oração. É como se fosse um sentinela, em estado de prontidão, não é? Então, em todo tempo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz assim, lá no capítulo 5, verso 17, na primeira carta aos Tessalonicenses, orai sem cessar. Mas eu vou ficar orando, vou acordar orando, vou sair orando, estar em espírito de oração permanente. Isto é, com a antena ligada, pronto para qualquer momento você entra na presença do Pai e fala com Ele. Deve ser constante, né? Em todos os instantes da nossa vida, essa nossa atitude, essa nossa posição, essa nossa prontidão. Por isso que Paulo também escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, verso 2, ele fala assim, perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então deve ser em todo instante, em todo momento da nossa vida. Aliás, vivemos uns tempos tão difíceis que isso tem que ser uma realidade na vida do crente, né? E talvez uma das maiores falhas nossa, dos crentes, né, seja que muitas vezes nós tendemos a orar só na hora da grande crise. Vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer a campanha de jejum. Isso não é o correto, mas tem que fazer, vamos fazer. O normal é estarmos, conforme aqui, orando em todo o tempo, perseverando na oração, ter uma vida de oração sistemática. Assim como nós nos alimentamos no decorrer do dia, precisamos tomar uma certa quantidade de água, precisamos cuidar do nosso corpo físico, nós precisamos então também cuidar da nossa caminhada de fé, na nossa vida com o Senhor, naquilo que se refere à oração. Veja que Paulo está falando sobre a batalha espiritual, sobre quem são o nosso inimigo, potestades, principados. Olha, ele pinta ali um quadro tremendo. Ele fala assim, olha, mas vocês vão orar. Com tudo aquilo com oração. Se não tiver oração, tudo se perde. Então, não orar só no momento do sufoco, do aperto, das grandes crises, não. Em todo o tempo, né? Então, guarda aí no seu coração, só pela oração diária, sistemática, o crente torna-se forte a cada dia. É pela oração. A gente vê, às vezes, tanto problema, tanta crise no meio do arraial de Deus, do povo de Deus, as famílias com dificuldade para entender as coisas de Deus, dificuldade para obedecer, dificuldade para ser fiel ao Senhor, dificuldade para estar na igreja, enfim, uma dificuldade para ser crente. Como se ser crente, seguir a Cristo fosse um peso. Será que não está faltando oração? E a falta de oração está tornando o crente, o filho, a filha de Deus, enfraquecido na fé? Orar também, quer dizer, outro fator que envolve a oração no Espírito é intensidade. Guarde isso aí, intensidade. Só para você não se perder. Primeiro,
em todo o tempo. Segundo, ser constante. Terceiro fator, intensidade. Isso aqui é muito interessante. A oração ela precisa ser intensa. Não tem que ser uma oração como quem está na hora de dormir sonolento, espiritualmente falando, mas sim uma oração intensa. Eu posso usar uma linguagem bem coloquial, uma oração forte, concentrada, com foco espiritual, né? Não oração frouxa, que é um mantra, é uma reza mal feita, não é? Alguma coisa que não leva a lugar nenhum, não é? Mas é concentrar de fé, é a ligação do nosso espírito com o Espírito de Deus, é a parceria com o Espírito Santo, é a oração intensa. Então eu estava pensando aqui nos textos bíblicos que pudesse nos fazer entender o que seria essa oração intensa. E eu fui remetido a alguns versos que eu vou mencionar para você. Deuteronômio 6,5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Eu peguei esse verso, quando estava me preparando para compartilhar com vocês, eu coloquei, escrevi esse verso assim, em vez de botar amarás, eu coloquei assim, orarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Creio que eu não estou violando o texto bíblico, porque quem ama conversa, quem ama fala com Deus. Mas o texto original fala, amarás, pois, o Senhor teu Deus. E se a gente coloca aqui, orarás, pois, é isso aqui, todo o coração, toda a sua força, toda a sua alma, e assim que isso transmite essa ideia de intensidade espiritual. Estou falando de intensidade espiritual, não é gritar, pular, elevar a voz, entonar a voz, nada disso. Tudo que eu estou falando aqui é na dimensão espiritual, que pode ser que alguém está fazendo uma oração silenciosa numa intensidade tremenda, não é verdade? Então é assim. Outro verso que eu encontrei foi quando Jesus perguntou àquele homem, doutor da lei, o que está escrito na lei, e ele falou, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. E ele botou mais uma palavra aqui, e todo o teu entendimento. Orar com entendimento, orar com sabedoria, né? E não com frouxidão, como eu mencionei. Orar, falar umas palavras lá e Deus vai ouvir. Não é assim. Então, e com um foco, com objetivo. Tiago 1, 6 e 7, lemos assim, quando lá está falando sobre sabedoria, mas o princípio se aplica a qualquer outra situação. Peça, porém, com fé. Então, ore, porém, com fé, digo eu, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Lá no texto diz assim, peça, porém, com fé. Eu digo para você, ore, porém, com fé. Então, queridos, orar no Espírito tem a ver com esses fatores aqui. São alguns fatores que têm a ver com orar no Espírito. Em todo o tempo, ser constante, orar com intensidade. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida. Vamos nos dispor a uma vida efetiva de oração. O tempo urge que possamos estar buscando o Senhor com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Vamos subir o nível na caminhada de oração. E para isso é importante orar no Espírito. Amém, queridos? Vento do Espírito, vento do Espírito. Faça essa canção, cante aí. Sopra neste lugar. E enche os nossos corações. Vento do
Vamos falar com Deus. Vamos orar. Amado Pai, querido Deus, que bênção podermos contar com o Espírito Santo e podermos viver no Espírito, caminhar no Espírito. Que bom, Pai, esta dádiva maravilhosa, que Ele mesmo que está em nós, entre nós, ative em nosso coração, fomente em nós uma vida de oração eficaz, uma vida de oração verdadeira, oração que de fato funcione, em nome do Senhor. Que esse mesmo Espírito possa estar visitando cada coração, essa pessoa que está assistindo agora este vídeo, toda a sua casa. Esse Espírito é aquele que nos convence, é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é aquele que nos consola, é aquele que nos anima, é aquele que nos faz entender os mistérios do Senhor. Ó Deus, que esse Espírito possa estar enchendo cada coração e levando pessoas a receber Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém, queridos. Você esteve conosco. Você que quer fazer um contato conosco, pode fazer contato através do WhatsApp, que está divulgado aí na nosso chat. O número é 21 9789. Vou falar 21 978 912 910. 978-912-910. Talvez você tenha um pedido de oração, né? Talvez você tenha uma decisão a ser que você tomou ao lado de Jesus Cristo. Você pode falar conosco também através desse número que está aí. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, que será no próximo domingo. Na parte da manhã estaremos reunidos presencialmente e o culto estará sendo transmitido também pela internet. Um grande abraço meu e da Lígia para você. Fiquem todos na santa e na bendita paz do Senhor.